Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, Moquinha, né? Nesses últimos vídeos, gente, a gente conseguiu terminar aí a parte, né, de progressões aritméticas, né, que é a parte mais importante aqui, né, progressões aritméticas e geométricas. E já que a gente sobrou ainda um tempinho aqui, vamos trabalhar agora com sequências, mas não são sequências assim, não são sequências aritméticas nem geométricas, né? Vão ser sequências quaisquer, tá? O que acontece quando a gente foge daquela coisa tão específica assim quanto a PA e a PG, tá? Como é que poderia ser um exercício se a sequência não segue aquela regra? E se ela segue uma coisa qualquer, né, uma coisa menos, né, com menos fórmula, como é que você faria para lidar com essa situação aí, tá? Então, sequência. Às vezes você vai ter uma sequência, né, como na PA e na PG. Por exemplo, você tem uma sequência assim, eu tenho uma sequência aqui, por exemplo, 2, aí 5, aí repete o 5, aí vem para menos 3, aí sobe para 4, não é uma sequência sem nenhum padrão, tá? Poderia. Isso não é uma PA, não é uma PG, mas não deixa de ser uma sequência, que tem o seu A1, que tem o seu A2, A3, né, A4 e tudo mais. Então, se começam a cobrar de você uma sequência qualquer, como é que vai fazer um exercício, né? Então vai depender do jeito como a sequência é apresentada para você, tá bom? Então, primeiro caso, por exemplo, né? Vamos botar aqui primeiro. Às vezes o cara te dá a lei de formação da sequência. Às vezes o cara te dá uma sequência assim, por exemplo, tem uma sequência lá onde o termo geral AN, né, vale 5n mais 3. Essa é a formulinha do termo geral da sequência, tá? Sei lá, 5n ao quadrado mais 3, pronto, para piorar. E aí o cara vira para você e pergunta, quem é o A10? Isso aqui é o caso mais pateta possível, né? Você não está vendo a sequência, ninguém falou que é uma PA, ninguém falou que é uma PG, mas você tem já a fórmula do termo geral, né? É muito diferente da fórmula do termo geral da PA, da PG, mas beleza. Então você vai lá e troca o n por 10, ué. É igual como se fosse função f de x igual a 5x² mais 3, só que agora é a de n igual a 5n ao quadrado mais 3. Então você quer saber o A10? Você vai trocar todos os n por 10, 5 vezes 10 ao quadrado mais 3, né? Isso aqui daria 5 vezes 10 ao quadrado mais 3. O 10 ao quadrado é o 100, né? Vezes 5, 500, mais 3, 503. Esse seria o seu A10, sem nenhuma dificuldade, né? Simples, prático, fim. Então esse aí, né, a gente nem imagina, nem espera que vai ser cobrado de você. Aí, um outro caso, né, um pouquinho mais puxado, o cara te dá, ele não te dá a fórmula do AN, ele não te dá a equação do AN, ele te dá uma relação de recorrência entre ANs, tá? É como se fosse assim, ó, ele fala que um termo AN qualquer da sua sequência, tá? Um termo qualquer da sua sequência é igual a um AN-1 mais, sei lá, 3n. Certo? Então repara, a minha equação ela tem AN e tem AN-1. Eu tenho termos de índice diferente. Mas eu não tenho uma equação para o AN sozinho, nem uma equação para o AN-1 sozinho. Eu só tenho uma informação que amarra os dois, certo? O N-1 é um termo antes do N, né? Do termo AN, por uma diferença aqui de 3N. Então aí só isso é pouco. Aí o cara tem que me dar mais coisa. Aí, sei lá, ele fala, por exemplo, que o A8, tá? Que o A8 vale 10. Tudo bem? E aí ele quer saber quem é
por exemplo, o A10. Tá? Quem é, então, o A10? Então, olha só, não adianta você vir aqui trocar o N por 10, que é a pergunta do cara, porque vai aparecer aqui o A10 e aqui vai aparecer a 9, você não sabe nenhum nem outro. Então, você tem que começar jogando pelo A8, tá? Você tem que começar jogando pelo A8. Aí, a dúvida fica o seguinte, você faz aparecer o A8 aqui, ou você faz aparecer o A8 aqui, tá? Enquanto você tiver muito cru na matéria, né, não tiver nenhuma maldade assim, né, um senso mais investigativo, então você faz o seguinte, você chuta. Né? O tempo que você vai gastar pensando onde que é melhor fazer as coisas, é melhor você chutar logo e chutar, que eu digo, não é chutar a resposta não, tá? É chutar o ponto de partida. E ver o que acontece na questão. Então, por exemplo, eu vou fazer aparecer o A8 aqui na esquerda mesmo. Tá? Vou fazer o 8 aparecer aqui na esquerda. Para aparecer o A8 aqui, eu tenho que trocar o N por 8. Então, vamos fazer o seguinte. O que acontece se eu trocar todos os N's por 8? Tá? Aí, olha o que vai virar a minha equação. Vai virar assim, ó, A8. Aqui vai virar A8 menos 1, né? Ou seja, A7. Né? Mais 3 vezes 8. Mais 3 vezes 8. Certo? E o A8 vale 10. E ali eu vou ter o A7, mais 24. E aí você passa esse 24 para lá com menos 24. E eu vou descobrir que o meu A7 vale 10 menos 24 menos 14. Então, olha que legal. Eu sabia o valor do A8 e com isso eu descobri o A7. Ou seja, caminhei para trás, né? Do A8 eu descobri o A7. Se eu repetir agora tudo de novo e trocar lá no início, trocando aqui o N por 7, aqui vai aparecer o A7 e aqui vai aparecer o A6. Né? Ó, aqui vai aparecer A7, aqui vai aparecer A6. Aí eu vou descobrir o A6. Aí eu repito o processo, faço tudo de novo trocando o N por 6, vou descobrir o A5. E assim vai. E que dia que você vai descobrir o A10 desse jeito? Nunca, né? Nunca. Porque você saiu do A8, descobriu o A7, e se você continuar nessa rota, você vai só descendo. Vai para o A6, A5... Então, o que aconteceu de errado aqui? Errado assim não está, não. Né? O que você fez está certo. Realmente o A7 é esse. Mas você está num caminho que não vai chegar no A10. Então, o que você faz agora? Então, você muda. Ao invés de você fazer aparecer o A8 aqui, você vai fazer aparecer o A8 do lado de cá. Certo? Mas para o A8 aparecer aqui, você tem que trocar o N por 9. Né? Porque quando você colocar aqui ó, 9 menos 1 vai dar 8. Então vamos refazer tudo de novo, mas dessa vez trocando o N por 9. Tá? Aí o que vai acontecer então? Você está aqui com a relação de recorrência que o enunciado te deu. Então você vai ter isso daqui, ó, A9 é igual a 9 menos 1, ou seja, A8, né? Mais 3 vezes 9. Tá? Então você vai ter que o A9 é igual ao A8, que vale 10, mais 3 vezes 9, 27. Então, A9 vale 37. Muito bom. Muito bom. Não foi essa a pergunta, né? O cara queria saber o A10. Mas olha só, eu saí da informação de um A8 e descobri o A9. Então, eu caminhei para frente. É só eu repetir o processo que eu vou caminhar para frente de novo. Aí eu vou sair do A9 e descobrir o A10. Certo? Então agora é só você reaplicar o processo. Aqui eu troquei todos os N's por 9, acabei descobrindo agora o A9. Agora eu tenho condição de trocar todos os N's por 10. Certo? Se eu trocar todos os N's por 10, o que vai aparecer aqui? Vai ficar o A10 é igual a o A10 menos 1, né? Então o A9 mais 3 vezes 10. Então, daria que o meu A10, né, vou dar aqui, daria que o meu A10 vale o A9, que eu já descobri previamente quanto que vale, mais 30, e aí eu vou ter então que o meu A10 vale 67, e aí isso aqui que seria a minha resposta do meu exercício, quem é o A10, certo? De novo, por que eu não troquei N por 10 de cara? Porque se eu tivesse trocado N por 10 de cara, ia ter o A10, que é o meu objetivo, e o A9 que eu não sabia. Então você tem que partir desse A inicial que o enunciado te fala. Tá? O segredo é você saber se você vai fazer aparecer este A inicial
neste termo aqui da equação ou neste termo aqui da equação. Não tenta, né, ficar, nossa, eu nunca sei onde começa. Faz aparecer em qualquer um. Com uma linha você vai perceber se essa conta vai te fazer descobrir um termo que está indo para frente ou se está indo para trás na sequência. E aí, dependendo de qual termo que o cara quer que você descubra, você vai saber se você está no rumo certo ou se você tem que apagar e tomar outro rumo. Beleza? Ah, Moca, mas... e se em vez de o cara pedir o A10, tá, ele deu A8 e pediu A10. Se tivesse dado A8 e tivesse pedido A20, aí eu ia trocar agora o N, troquei o N por 9 e ganhei o A9, troquei o N por 10 e ganhei o A10. Aí ia ter que trocar o N por 11, depois ia ter que trocar o N por 12, depois ia ter que trocar o N por 10, até chegar no A20, acabou a prova. Acabou a prova, realmente, você está lascado. Tá? Então, quando acontecer umas coisas assim, o que você vai fazendo? Você vai pegando os termos que você já descobriu e vai anotando. Tá? Vai anotando. Aí você vai colocando lá, por exemplo, assim, né, ó, eu já descobri que o A9 vale 37. Aí eu já descobri que depois o A10 vale 67. Aí você descobriria o A11 e anotar aqui quanto que deu. Aí ia descobrir o A12 e anotar aqui quanto que deu. Talvez, você vendo assim, uns 3, 4 termos, você perceba um padrão na sequência, diferente da PA, diferente da PG. Você vai perceber que não está somando de tanto em tanto igual, não está multiplicando, mas sei lá, talvez tenha um padrão assim, por exemplo, você descobriu aqui 37 e 67, aí depois vai vir 107 e 137, depois vai vir assim 27 e 57, aí você percebe, pô, parece que os termos tudo termina em 7 e cada parzinho tem uma diferença de 30, aí o próximo é um número nada a ver, depois o outro parzinho também tem uma diferença de 30, aí vai que está te pedindo justamente o último número do par, né? Sei lá, não sei. Tá? Pode ter qualquer coisa, pode ter qualquer padrão aí. Ou outra dica que eu te coloco para você aprender o padrão também é você fazer o seguinte: às vezes, se você escrever o resultado final, tá? Às vezes, se você escrever o resultado final, você não vai perceber o padrão. Mas talvez, se você, por exemplo, ao invés de escrever 37, você foca só aqui, ó, 10 mais 27. Aí o outro termo foi 37 mais 30. Né? Aí o outro termo, pensa assim, tenta focar na última continha do termo. Talvez a última continha você vai perceber um padrão, que é sempre assim, não sei, um número fixo mais um valor que está aumentando de tanto em tanto. Né? Um número fixo vezes um valor que tá elevando ao quadrado, depois elevando ao cubo, sei lá. Tá? Então, quando você tem que farejar um padrão, que não é nem um APA nem um APG, não tem regra, tá? É só a prática. Às vezes basta a gente observar o resultado final que você percebe o padrão, às vezes você dá uma observada assim na continha que dá o resultado final, porque você vai perceber um padrão na continha, não no resultado da conta, mas na conta, tá? Claro que se um dia alguém apelar para alguma coisa assim, gente, não vai ser nada muito extraordinário, não, tá? Vai ser uma coisa que dê para você perceber ali com um aperto de uma prova, né? Uma questão no meio de tantas outras, tá bom? E o terceiro jeito de, às vezes, o cara te dá uma representação de uma sequência. Ó, agora que eu pus minha foto, rapaz, nossa webcam, esqueci, rapaz. Ô, situação, prometi, fiquei igual político aí, né, ó. Que ia mudar a foto desde o início do ano, tá aí o ano acabando e a fotinha tá aí. Aí deixa pra lá, tem gai não. Então, olha só. O terceiro jeito, gente, talvez você vê aí uma representação, é assim, ó. O cara não te dá a equação do AN, ele não te dá uma relação entre ANs, mas ele te dá a equação do SN, a soma dos N primeiros termos, né? E aí, sei lá, cara, vale N ao quadrado menos 3N. Aí, quer dizer, essa fórmula... Aí você fala, ué, mas... A SN de PA é A1 mais a N vezes N sobre 2. A SN de PG é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. E essa aí? Essa aí é de uma sequência qualquer, especificamente para a sequência do meu enunciado. Tá? Especificamente para a sequência do meu enunciado.
Que pode ser uma PA, pode ser uma PG, né? Você fala, não, não é PA nem PG, senão a fórmula seria essa. Não. Às vezes tem uma PA, por exemplo, aquela A1 mais AN vezes N sobre 2 serve para qualquer PA. Serve para qualquer PA. Mas às vezes a PA deste exercício aqui, além de servir aquela forma, também serve essa daqui. Né? Por exemplo, aqui, né, igual eu falei, você vai perceber um padrão. Talvez você escreve uns 3 termos e percebe que a sequência que você tem era de fato uma PA. Ninguém falou no início que era, mas você calcula uns 3 termos assim, 4, aí você percebe que tem toda a cara de uma PA. O certo seria ainda você provar que é uma PA, mas isso você não vai fazer no ensino médio, né? Isso aí às vezes acontece. Então, olha só, aí o cara te dá isso aqui e te pede assim, quanto vale a soma dos 3 primeiros termos? Quanto vale a soma dos 3 primeiros termos? Aí você fica assim, isso é fácil, isso é fácil. É só você trocar o N por 3. Mas uma pergunta difícil mesmo seria assim, quem é o A3? Quem é o A3? Isso é uma pergunta difícil, tá? Porque se você virar assim e falar assim, beleza, é só eu chegar aqui e trocar todos os N por 3. Tá, se você trocar todos os N por 3, você vai ter que S3 é igual a 3 ao quadrado menos 3 vezes 3. Isso é quanto que vale o S3. Né? A S3 é a pergunta boba. O negócio mesmo aqui é descobrir o A3. Tá? Aí você faz a continha, você vai descobrir que o S3 vale, né, 3 vezes 3, 9. Né, 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes 3 também é 9, dá 0. Tá? Então você acabou de descobrir que a soma dos 3 primeiros termos dá 0. Tá? Mas o que é a soma dos 3 termos? Não estou perguntando quanto que vale. Eu estou perguntando assim, o que representa a soma dos 3 primeiros termos? A soma dos 3 primeiros termos representa o A1 mais A2 mais A3. É isso que está falando que vale 0. Só que você não sabe nem o A1, nem o A2, nem o A3. Aí você pensa assim, então o certo é eu trocar o N por 2. O que significa o S2? É 2 ao quadrado menos 3 vezes 2. Não, isso é quanto vale. Mas o que significa S2? É A1 mais A2. O que significa S5? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. E o que significa S1? A1. O S1 é simplesmente o A1. Então o segredo é a gente começar fazendo N igual a 1. Esse é o segredo. Porque o S3 não é sinônimo de A3. É A1 mais A2 mais A3. O S2 não é sinônimo de A2. S2 é A1 mais A2. Agora, S1 é sinônimo de A1. Porque S1 é a soma do 1 primeiro termo. Então é só o A1 mesmo. Então você vai calcular quanto é S1. S1 seria 1 ao quadrado menos 3 vezes 1. Então S1 seria 1 menos 3. Né? Então S1 seria menos 2. Ou seja, A1 seria menos 2. Aí já ficou legal, já descobri o A1. Agora eu posso trocar todos os N's por 2. Tá? Posso trocar todos os N's por 2 para descobrir o S2. Aí eu vou ter que S2 vale 2 ao quadrado menos 3 vezes 2. Né? Ou seja, eu vou descobrir que o S2 vale 4 menos 6. Tá? Então, vou descobrir que S2 vale menos 2 também. Olha que doideira, rapaz. Coincidência, tá? Coincidência. S2 também vale menos 2. Mas o que significa S2? Tá? O que representa S2? S2 representa A1 mais A2. Então, estou te falando que A1 mais A2 vale menos 2. Só que o A1, eu já sei que vale menos 2. Então, eu estou te falando que menos 2 mais A2 vale menos 2. Passa esse menos 2 para lá com mais 2, acabei de descobrir que o A2 vale 0. Acabei de descobrir que o A2 vale 0. Agora eu já ganhei A1 e A2. Né? Agora eu já ganhei A1 e A2. Então, agora é só eu fazer de novo e escrever o N igual a 3. Né? Mas eu já fiz aqui no início.
né? Então, olha só, quando eu faço n igual a 3, eu vou descobrir que a soma dos 3 primeiros termos dá 0. Só que a soma dos 3 primeiros termos é A1 mais A2 mais A3. Agora eu posso voltar aqui, porque agora eu já sei que o A1 vale menos 2, eu já sei que o A2 vale 0, né? E o A3 agora eu vou descobrir, tá? Isso aqui vai ter que dar 0. Então, menos 2 mais 0 dá menos 2, passa para lá com mais 2, eu vou descobrir que A3 vale mais 2. E esta é a minha resposta. Entendido, pessoas? Certo? Tranquilinho? Aí você fala, Moca, mas de novo. O cara pediu o A3, você precisou escrever S1 para descobrir o A1. Aí depois você precisou escrever S2 para descobrir o A2, sabendo que você já tinha o A1. Depois você precisou escrever o S3 para descobrir o A3, e isso porque eu já sabia o A1 e o A2. E se o cara pedir o A10? Como é que eu vou fazer para descobrir o A10? Aí eu vou ter que continuar essa novela? Agora eu vou escrever S4 para descobrir o A4, mas isso porque eu já sei A1 mais A2 mais A3. Né? Aí depois eu vou ter que fazer S5 até chegar no A10. Então, não. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vou para apagar aqui, ó. Fazer o mesmo exemplo, tá? O mesmo exemplo 3. Sn é igual a n ao quadrado menos 3n. Só que agora a minha pergunta é, quem seria o A10? Tá? Quem seria o A10? Aí você fala, vixe, velho, não sei. Não sei, e não quero fazer daquele jeito lá não, porque senão vou ter que calcular um A1, depois A2, A3, A4, muita coisa. Então você vira e faz assim, ó. O que é o S10? Não é quanto que vale, é o que representa o S10. S10 representa A1 mais A2 mais A3, né? Blá, 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 né? Mais A8 mais A9 mais A10. Isso aqui representa o S10. Só que daqui até aqui, do A1 até o A9 somado, é o S9. Ou seja, como que eu posso escrever a soma dos 10 primeiros termos? Você pode fazer assim, ó. A soma dos 10 primeiros termos é a soma dos 9 primeiros, né? Eu estou te falando assim, somar os 10 primeiros termos é a mesma coisa de você somar os 9 primeiros termos e depois somar o A10 separado. Se você somar os 9 primeiros termos e depois somar o 10º, na prática você somou os 10 primeiros termos. E forma para o S10 eu tenho, porque eu tenho a forma do Sn. E forma para o S9 eu tenho, porque eu tenho a forma do Sn. Aí eu vou descobrir o A10. Certo? Ou seja, se um dia o cara te pediu o A27, quem que é o A27? É só você escrever assim, ó. O que é a soma dos 27 primeiros termos? É a soma, né? Deixa eu escrever aqui para você acompanhar. O que é a soma dos 27 primeiros termos? Só para você entender. É só você somar os 26 primeiros, né? E depois somar o 27º que está avulso. Aí formulinha para o S27 você tem, formulinha para o S26 você tem. Certo? Eu poderia ter usado esse raciocínio desde aqui de trás. Né? O que é, como é que eu faço para achar o A3 mais rápido? Você faz assim, o que é calcular a soma dos 3 primeiros? É calcular a soma dos 2 primeiros, né? Mais o terceiro termo. Tá? Calcula a soma dos 2 primeiros mais o terceiro termo. E bate, né? Ó. A soma dos 2 primeiros aqui, ó, dá menos 2. Né? A soma dos 2 primeiros aqui deu menos 2. Somado com o terceiro, que é 2, menos 2 com 2 dá 0. Exatamente o resultado da soma dos 3 primeiros. Tá? Então, agora aqui fica fácil, né? Quem que é a soma dos 10 primeiros? A soma dos 10 primeiros é 10 ao quadrado menos 3 vezes 10. E a soma dos 9 primeiro é 9 ao quadrado menos 3 vezes 9. E o A10 é o A10, né? Então isso aqui vai dar 100 menos 30. 100 menos 30 é 70. E 9 ao quadrado é 81. Menos 3 é 27. E mais o A10 que está ali no cantinho. Aí
pega o 70, né? Pega esse 70 aí, 81 menos 27 dá 54, né? 54, 70, 77, 81 mais o seu A10, tudo bem? E aí você passa esse 54 subtraindo aí, você vai ter 70 menos 54, 16. Então 16 é igual ao seu A10. Sem você ter que ficar calculando as coisas todas em ordem. A1, depois A2, depois A3. Entendido, pessoas? Certo? Nossa, Moca, beleza, aí é um atalho, mas eu vi um exercício que o cara pediu para calcular quanto que vale o A17 mais o A18 mais o A19 mais o A20. Quer ver o último exemplo? Quanto que valeria nessa sequência aqui o A17 mais o A18 mais o A19? Vou parar aqui que eu cansei também. Mais o A19. Pô, eu vou ter que fazer essa gracinha para descobrir o A17, né, de somar os 16 primeiros mais o A17. Depois vou repetir a gracinha para fazer o A18. Depois repetir essa gracinha para o A19? Não. Se ele quer a soma disso tudo, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode fazer assim, ó. O que é... A pergunta é quanto que é isso aqui. Então você faz assim, ó. Já que ele quer 17 mais 18 mais 19, você fala assim. O que é somar os 19 primeiros termos? É você somar os 16 primeiros, né? Mas aí tá faltando, né? Tá faltando ainda para somar os 19 primeiros. Calma, você soma os 16 primeiros, acrescenta o 17º, acrescenta o 18º e acrescenta o 19º. Olha lá, moral da história. Quanto que vale o A17 mais o A18 mais o A19? Vale a soma dos 19 primeiros menos a soma dos 16 primeiros. Aí isso seria o valor da soma desses três carinhas avulsos que está escrito assim. E o S19 você tem formulinha do SN. O S16 você tem formulinha do SN. Certo? Então é só umas curiosidades aí, uns jeitos diferentes que você pode ver cobrando as questões aí. Beleza, gente? Entendido? Então depois a gente vai fazer mais exercíciozinho aí, tá? E você vai lavando sua mão, podendo, fica em casa, se não puder, usa máscara, etc, etc, etc. Pessoas, é isso então. Abraço a todos, valeu, até e fui. Tchau, tchau.